Bem, pessoal, aqui quem vos fala é o professor Rômulo, da Universidade Federal de Rondônia, campus de Vilhena. E nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre uma análise semiótica do filme Doutor Estranho. Então a gente vai aplicar algumas ferramentas semióticas, alguns conceitos e alguns operadores para facilitar ou até para aprofundar alguns aspectos de interpretação ou de leitura da linguagem utilizada no filme. Então depois da vinheta a gente já volta aplicando alguns conceitos nesse filme que está em cartaz. Tem sido um pouco de sucesso de público e dá sequência a toda a mitologia da Marvel. Vamos pro vídeo. Bem, pessoal, assim, o primeiro passo é separar um ponto interessante no cinema nessa narrativa, né, encarar o filme Doutor Estranho como uma narrativa. Eu assisti aqui no cinema, tela grande, é justamente o campo figurativo e o campo temático. Então, no campo figurativo, a gente vai ter, claro, situações de luta, ou situações de cores, situações de figurino, indumentária, né? A própria simbologia, né, do Doutor Estranho, da Feiticeira Escarlate, da incursão, né, dessa nova personagem, né, a América Chaves, né, acho um codinome que pode ser trabalhado de outra forma. Mas no campo, o que é interessante, talvez o que seria a tônica desse vídeo, é nós percebermos que, além, né, da Marvel trazer em si toda a mitologia e cada filme fazer um pedacinho, né, ser um pedacinho dentro dessa mitologia que tem uma ambição muito grande, tem fome de crescer ainda mais, de concatenar, né, todos os pedacinhos e todos os heróis aí montando uma sinergia. Além disso, existem outros easter eggs, né, outros segredos que eu acho, principalmente hoje no aspecto temático, usando aí as teorias da linguagem, principalmente o nosso Fiorin, é justamente a encaixar ou adequar uma temática especial do cinema a algum tema um pouco mais amplo, sociológico, filosófico, psicológico. Então, eu vejo dois planos temáticos, né? Eu vejo um plano temático no filme Doutor Estranho, que é o plano comum de quem vai consumir um produto da Marvel, que está ligado a todo o emaranhado, né, a toda a vocação mitológica da Marvel, né, o que muitas vezes acaba sendo exagerado e natural, né, faz parte. Muitos mitos vão sobrar, alguns vão persistir, alguns vão ser legitimados e outros não. E por outro lado, a temática análoga a aspectos cotidianos. Então quando você pega o Doutor Estranho, e isso é uma dica para todo mundo que for analisar aí, você vai à busca, você vai à cata de temáticas atuais e que se encaixam na problemática do momento. E no caso do filme do Doutor Estranho, a temática interessante é justamente o binômio, né, sempre trabalhando aí, o sentido surge na diferença, surge nessa dialética entre o elemento corruptor do poder, né, que é quando você encontra o trono como elemento corruptor, né, do poder para a tendência de dominação, para a tendência do poder em si, de governar, né, que é a metáfora que os heróis usam. Então você tem de um lado essa corrupção promovida por esse poder dado por aquele livro, né, o Dark Road, né, que é um aspecto, uma categoria binária aí, esse aspecto de ser corrompido, como a Feiticeira Escarlate é corrompida por essa ideia de poder do trono, e por outro lado, o que a gente vai colocar como aspecto positivo, o aspecto aí eufórico, é justamente o que? A maternidade enquanto um local especial de reserva de positividade, de humanidade, que ela trata, né, nos diversos universos. Então, a grande plataforma temática nasce desse binômio, desse confronto entre o mal encarnado na corrupção do domínio figurativizado pelo trono, ao mesmo tempo em oposição fortíssima à maternidade, ao aspecto benéfico, que aí é consubstancializado, ou seja, materializado no símbolo da maternidade, no símbolo dos dois filhos. Então essa é a grande temática, né, que toda a vida que a gente vai assistir esses filmes, ela tem nos provocado.
usando a semiótica nessa constituição de sentido, né, uma personagem do nível, né, da Feiticeira Escarlate, ela vai nascer através, basicamente, de uma capacitação, né, ela vai nascer de uma capacitação de potência que ela adquire a partir do momento que ela vai sendo tanto corrompida pelo livro, mas também ela vai adquirindo competências, né, que a gente chama de competências semiológicas, à medida que ela vai crescendo o ódio, e esse ódio, que é a ideia da proteção, do odeio e amo, que está um pouco ligado à própria maternidade, que é a justificativa aparente, né, esse ódio, o desejo de vingança, o desejo de posse, de domínio, ele vai constituindo o poder, né, que ela vem. O poder é explicado pelo ponto de vista da mitologia da Marvel, eu não vou entrar aqui no mérito, é necessário ir lá ver quais são os poderes que ela tem, mas a performance dela, ela semiótica, ela eclode justamente quando você une os poderes naturais que ela tem de heroína ou vilã, conjunto à voz modal, né, da ideia de proteção, da esquizofrenia da proteção que ela constrói na cabeça dela. E tanto que o que é interessante do ponto de vista do cessar a voz modal é que quando ela se depara, né, meio que psicanaliticamente, ela se depara com os filhos, ela se depara com o outro lado dela, e o outro lado dela, materno, carinhoso e mais tranquilo, resignado, se depara com o outro lado dela, poderoso e maléfico e ambicioso e corrompido, esse encontro, ele exaure o vulcão modal que estava levando ela a fazer tudo aquilo. Então ele exaure que ele era vertical, né, eufórico, esse vulcão de ódio, esse vulcão de potência que vai dar as performances dela de eliminar vários personagens, mas ao mesmo tempo ele é altamente desligado, como se fosse uma torneira desligada, é cessado quando ela faz aquele confronto, e a gente pode colocar elementos aí da psicologia, da psicanálise, né, no confronto de quem ela é, os lados dela, o lado materno e o lado maléfico, e aí automaticamente cessa. Então, cessando a voz modal, essa condição modal de ódio, ou de mágoa, ou de vingança, qualquer que seja o elemento que você for colocar aí, quando cessa, automaticamente ela aniquila a vilanice que ela tem. Então o poder da Marvel dado para ela como vilã não faria sentido se não fosse... É como a nave espacial sem o foguete. Os foguetes que levam o ônibus espacial até lá é justamente os foguetes que constrói toda essa linha, que seria o quê? O ódio, a vingança, o busca de proteção, esquizofrenia, qualquer que seja a questão. Então fica muito aparente essa questão das vozes modais, né, tanto de performances e competências narrativas que surgem para a construção dessa personagem. E por fim, é claro, a gente tem o Doutor Estranho, que é um personagem, basicamente, que por estar num eixo místico, e um eixo místico do próprio signo semiótico, né? Você não dá tudo o que o signo te propõe, né? Ele é um signo faltando um pedaço. Então isso é muito legal para as narrativas. Ele não é um signo completo, ele é um signo faltando um pedaço, e no filme você vai perceber isso, né? Não vou dar spoiler aqui, mas no final do filme você vai perceber que ele é realmente um signo faltando um pedaço e que vai necessitar de outros signos eterna semiose para completar. Então, na verdade, se você for ver o ponto de interesse temático, que você acaba perscrutando quando vai olhar uma obra contemporânea de desenho, isso já acontecia nos desenhos, né? Já acontecia nos desenhos infantis, infanto-juvenis, e agora, é claro, que havia, né, refratariamente questões ideológicas e questões temáticas com analogia na sociedade, na civilização, com analogia na humanidade, no coletivo, ou valores ideológicos quaisquer que sejam, tangencialmente meio que tocante, mas agora eles estão mais objetivos, né? Isso é possível ver no próprio Batman, nesse último Batman, né, inclusive que eu tenho vídeo aqui que eu já vou postar para vocês, tem a análise semiótica dele, deveria ter sido o primeiro para se fazer, quanto tem no Doutor Estranho. Então, o Doutor Estranho, é claro, a função dos filmes da Marvel é justamente de modo caleidoscópico, ou de modo explodir mais
mitologia, né? Criar novas sequências, abrir o leque, inserir personagens que de repente estão fora, seguindo, e eu não vou discutir isso porque eu não tenho conhecimento suficiente disso. Esse é um tipo de objetivo do cinema, além de, claro, ser um objeto, né, de fruição e artístico em certa medida, né, do desenho. Mas, por outro lado, essa inserção desse cinema, principalmente no caso do Doutor Estranho, da temática que ele aborda, essa inserção dele, né, num plano de metafórico, né, num plano de metáfora, ou num plano explicativo de elementos sociais que a gente tem visto, acaba sendo aí uma grande sacada do cinema que vai dar novas possibilidades de articulação de sentidos, além das articulações de sentido normal que existem em filmes Marvel, em filmes de desenho animado e tudo mais. Essa discussão interessante. Que remonta, por exemplo, à própria ideia do Thanos de eliminar 50% da população, que é uma teoria, né, carimbada aí na vanguarda do pensamento mais ultraliberal e inovador que tem hoje. Os recursos não sustentam a quantidade de pessoas e de recursos monetários que a gente tem no mundo. Então, semioticamente também, o filme Doutor Estranho ele é muito bem construído e o trabalho com a criação dos mundos, né, é um trabalho que ele não foi explorado. Os metaversos eles não são tão explorados assim quanto se busca ser explorados, mas talvez justamente para dar sequências mais positivas a respeito desses planos convexos, né? É interessante que a ideia não são planos, eles não são planos estritamente convexos ou estritamente refletivos, né? Eles são planos que de repente podem ser criados ou constituídos e vivendo de modo paralelo, né? Isso para a semiótica é um processo chamado de semiose. A gente tem uma semiose de sentido ocorrendo em diversos momentos de acordo com a contextualização. Beleza? Então, só uma abordagem semiótica do filme Doutor Estranho. Agora eu posso me dar uma consideração de se eu gostei ou não. Gostei muito do filme, do ponto de vista da fruição, do ponto de vista de um critério que eu uso, que é o filme de herói, ele tem que ter um poder de manutenção do foco, né? Tempo de exposição, que é a palavra exata, tem muito tempo de exposição, um tempo legal de exposição. Tem uma temática bacana para ser trabalhada, para ser desfiada aí do ponto de vista crítico. Acredito eu que mantém um pouco da mitologia e fragmenta um pouco da mitologia da Marvel, então considero um filme legal, mas ainda fico com Batman no ponto exato da tematização análoga com a sociedade. Vou postar, acho que eu já até falei que tem um vídeo aqui, eu vou comentar um pouquinho sobre o Batman, esse novo filme do Batman que foi surpreendente. Beleza? Se gostou do conteúdo, curte, comenta essa análise, tá? E se quiser assistir aí a análise semiótica do filme Batman, seja bem-vindo aqui ao canal Teolitérias. Abraços semióticos a todos.